Aí a gente entra no assunto de subconjunto. Porque se eu tenho os meus conjuntos, eu posso também ter os meus subconjuntos. E aí, quando todos os elementos de um conjunto A qualquer pertencem a outro conjunto B, diz então que A é um subconjunto de B. Beleza? Então, assim, o que é que isso está querendo dizer para mim? Eu tenho aqui o meu conjunto A. E eu tenho do lado dele o meu conjunto B, passando por dentro do A. Nesse caso aqui, eu vou ter uma situação de subconjuntos. E essa situação de subconjuntos me diz o quê? Que o meu A, ele não está contido em B. Não está contido em B. Ou seja, se você vier no todo elemento B, você vai ver que não existe o elemento A lá dentro. Não existe esse elemento lá dentro. Mas se você vir essa opção aqui, onde eu tenho o meu conjunto A aqui dentro, e eu tenho o meu conjunto B aqui, aí o que é que isso significa agora? Que o meu conjunto A, ele está contido dentro do conjunto B, e aí isso justifica o conceito de subconjuntos. Por que que vai justificar o conceito de subconjuntos? Porque quando uma coisa está dentro da outra, eu digo que ela está contida. Se você pegar uma maçã, você pode afirmar que a semente da maçã está contida dentro da maçã. Porque a maçã é um conjunto e a semente é um conjunto que está dentro da maçã. Então a semente está contida na maçã. Beleza? A mesma coisa é aqui nesse exemplo. O meu A, ele está contido dentro do meu elemento B. Mas nesse outro exemplo aqui, apenas uma região, que é essa região aqui, ela está contida dentro do B. E se eu tenho apenas uma região, eu posso pegar o conjunto todinho e dizer que ele está contido em B? Posso não. Por quê? Porque é apenas uma região. E você lembra que o que é que existe dentro dos conjuntos? Os elementos. Se o que existe dentro dos conjuntos são os elementos, você concorda comigo que eu posso ter aqui o número 1, 2 e bem aqui ter o 3. Bem aqui onde eu risquei é o 3, que é justamente o encontro do A com o B. Aí você vai na questão e diz que A está contido em B. Por que está errado? A está contido em B? Porque essa região aqui, que é onde está o 1 e o 2, está fora do B. Então, por isso é que a gente diz que A não está contido em B. E por isso é que aqui a gente diz que o A está contido em B. Porque qualquer coisa que tiver dentro do conjunto A vai estar dentro do conjunto B. Então, qualquer coisa que você escrever aqui dentro, ele vai estar dentro do conjunto B. E aí você já pode imaginar que, se nesse exemplo aqui o conjunto A não está contido em B, nesse exemplo aqui o conjunto B ele não está contido em A. Tá certo essa afirmação? Vamos lá, vamos pensar. O conjunto A que está aqui dentro, ele está contido em B. O conjunto A está contido em B. Mas e o conjunto B? Ele está contido em A? É só você ver, se eu tiver aqui o número 7 aqui fora, eu posso afirmar que tudo que tem no B está contido em A? Posso não, né? Porque se eu ler o contrário, A está contido em B, essa informação está incorreta, porque o 7 está fora do A. Beleza? E aí, sabendo disso, é bom que a gente tenha algumas observações aqui. E aí, a primeira observação, ela diz o seguinte: todo conjunto A é subconjunto dele próprio.
Então todo conjunto que eu tenho, ele é subconjunto dele mesmo. Dele mesmo. Beleza? Porque se eu vier aqui e eu traçar aqui um novo conjunto dentro do próprio A, ele já é conjunto dele mesmo. Ou seja, esse subconjunto, ele vai fazer parte do todo, que é o meu conjunto A. Então, sempre o A vai estar contido em A. E a segunda observação é que o conjunto vazio, por uma convenção geral da matemática, é subconjunto de qualquer conjunto. É subconjunto de qualquer conjunto. Então, esse conjunto vazio que a gente viu, nós vimos hoje, agora há pouco, ele sempre ele vai ser subconjunto de qualquer conjunto. Porque a teoria disso aqui é o seguinte: você tem lá o conjunto A, aí você imagina que aqui eu tenho diversos elementos. Aí você concorda comigo que em algum lugar desse conjunto ele é vazio. Ele começou vazio. Mesmo que ele tenha até mesmo o elemento 0, mesmo que ele tenha esse elemento, ele começou vazio. Antes disso ele é vazio. Então existe algum lugar dele que existe o elemento vazio. Então se diz que o conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto, certo? E aí a terceira observação que nós temos é dizer o seguinte, que o conjunto A está contido no conjunto B. Dizer isso significa dizer que é equivalente a dizer que o conjunto B contém o conjunto A. Contém o conjunto A. Então, por exemplo, se eu disser, lembra da história da maçã, que a maçã está lá e a semente está dentro. A semente está contida na maçã, beleza? E isso me diz o seguinte, que dizer que o conjunto A está contido no conjunto B, ou seja, dizer que a semente está contida nesse outro conjunto que é a maçã, é equivalente a dizer que o conjunto B contém o conjunto A. Ou seja, o conjunto B, como sendo a maçã, ele vai conter a semente. É só porque um diz contém, ele vai dizer essa palavra contém, e o outro diz que está contido. É como se fosse a ida contém e a volta está contido. Beleza? Então, por exemplo, a ida, a semente está contida na maçã. Beleza? A semente está contida na maçã. E a maçã contém uma semente. É só isso que ele quer dizer. É como se fosse a ida da frase e a volta. Beleza? E aí, o quarto e última observação desse assunto de conjuntos é dizer que dois conjuntos A e B, eles sempre serão iguais se e somente se eles só vão ser iguais se o conjunto A for subconjunto de B e o subconjunto de B for subconjunto de A. Ou seja, transformando em miúdos, o que é que isso quer dizer? Dizer que os elementos de A tem que ser o mesmo elemento de B. Se os elementos de um for igual ao elemento do outro, esses dois conjuntos eles serão iguais. Beleza? Eu não posso ter dois conjuntos iguais se eu tiver apenas uma maçã sem semente. Eu não posso dizer que é igual a outra. Mas se eu tiver uma maçã com uma semente e tiver outra maçã com semente, essas duas maçãs vão ser justamente conjuntos iguais, embora eles tenham nomes diferentes. Então eu posso muito bem ter dois conjuntos com os mesmos elementos e isso configura conjuntos iguais, justamente porque, só para concluir isso aqui, se eu disser que o conjunto A ele é igual ao conjunto B, isso tal que significa, né? Essas duas setas significa tal que. Isso aqui vai significar o quê? Que tudo que tem no A está contido no B.
E tudo que tem no B está contido no A. Quando eu tenho isso aqui, eu vou ter o meu conjunto A, o meu conjunto B. Se eles tiverem o mesmo elemento, aí eu posso afirmar que eles são iguais. Justamente porque o que tem no A está contido no B e o que tem no B está contido no A. Beleza? É diferente um pouco dessa situação. E é também diferente um pouco dessa outra situação. Certo? E aí, sabendo desses conceitos, nós vamos ver aqui, para concluir, a união dos conjuntos. A união dos conjuntos. Então, assim, se eu tiver dois conjuntos A e B, eu vou ter como definição de união dos conjuntos A e B o conjunto representado por A união B, formado por todos os elementos pertencentes a A ou a B. Então, o que é que isso significa para a gente? Primeiro que esse A união B ele tem esse símbolo aqui. Então, como é que eu represento? A união B. Justamente vai ter a união dos dois conjuntos. E aí, como é que isso fica aqui na prática? Se eu tiver A união B, isso vai significar que dentro de chaves eu vou dizer que eu vou ter o X pertencendo a A ou o X pertencendo a B. Beleza? Então isso significa dizer que eu vou ter essa união dos conjuntos. Vamos ver um exemplo disso aqui, ó. Como nós vimos no começo da live, nós vamos ter um conjunto representado por elementos dentro de um diagrama. Mas eu também posso representar um conjunto só com seus elementos e eu vou saber que isso aqui é um conjunto. Então, sabendo disso, ó, na união dos conjuntos, eu vou representar um conjunto sem desenhar necessariamente um diagrama dele. Depois eu desenho um diagrama para a gente entender o que é essa união de conjuntos melhor. Mas aí, ó, no conjunto A, eu vou ter o elemento 0, o 1, 2, o 3 e o 4. No meu conjunto B, eu vou ter o elemento 1, 3, 5 e 6. Certo? E aí eu vou fazer a união desses dois elementos, conforme está dizendo aqui essa frase. Vou escrever que a união B é igual a... Aí eu vou pegar esse 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Ó. Então veja aqui. O 0... ele tem no A. O 0, o 1, ele tem no A e no 1. O 2, ele tem no A. O 3, ele tem no A e tem no B. O 4, ele tem no A e não tem no B. O 5 tem no B e o 6 tem no B. Então eu contemplei todos os dois grupos em um grupo só. Percebe que eu consegui fazer isso? Eu escrevi um grupo que tem os dois conjuntos dentro dele. Então, esse conjunto que tem os dois conjuntos dentro dele, eu chamo ele de A união B. E aí a visualização disso, ó, como é que a gente pode ver isso aqui na prática? Aqui eu vou ter o grupo, o conjunto A. E aqui eu vou ter o conjunto B. E aí eu quero fazer o que? A união B. Então, eu venho aqui. Nesse caso aqui, os conjuntos A e B não possuem elementos em comum. Eles estão separados, né? Não possuem. Mas onde eu quero chegar é aqui, nessa situação. Então, eu vou observar agora esse outro modelo de conjunto, ó. E aí, os conjuntos A e B possuem elementos em comum, né? Eles estão unidos aqui, eles possuem elementos em comum. Então, é nessa situação em que eu vejo que,
Deixa eu fazer um pouco maior aqui. Pronto. Nesse exemplo aqui, para isso aqui ficar sendo como verdadeiro, os elementos de A que também estão em B, eu tenho que observar cada um deles. Então, por exemplo, aqui ó, é o 1, o 3 e só. Então, aqui dentro dessa união, eu vou ter o 1 e o meu 3. Só que eu vou ter coisa fora, né? Ó. Então, essa opção aqui, para eu representar uma união de conjuntos, não serve. Não vai servir. Então, qual é a melhor opção que eu vou encontrar para representar essa união de conjuntos? É um conjunto onde o B vai estar contido dentro do A. Então, eu vou ter o meu elemento A, meu conjunto A, e vou ter o meu conjunto B dentro dele. Aí não vai ter para onde correr. Por quê? Eu venho aqui no meu A, nos elementos do A, vou observar que aqui eu vou ter o 0, aqui eu vou ter o 1, aí eu vou ter o meu 2 só no A. Ó, percebe que eu estou escrevendo aqui e acompanhando. Ó, 0, 1. Como o 1 eu tenho nos dois, esse número é o que vai ter dentro do B. Só dentro do B. Por quê? Porque dentro do B está dentro do A. Está contido dentro do A. Beleza? E aí eu continuo observando. Ó. O 2 ele tem no B? Tem não. Então o meu 2 aqui, ó, ele é fora. Como eu já botei. 2 fora, 0 fora. O meu 3 ele tem nos dois. Ó. Então ele vai ficar dentro, contido no A. Dentro, contido no A. E o 4 eu só tenho no A também. Então aqui vai ficar o 4. E todos os outros, ó, que é o 5 e o 6, eles vão ficar dentro do B. Dentro do B. E aí eu representei e contemplei essa A união B, que são todos esses elementos dos dois conjuntos unidos em um conjunto só. Sendo que esse conjunto, tudo que tem aqui é o que está no A e não está no B, conforme diz o exemplo. E o que tem no B é tudo aquilo que vai estar nos dois. Por quê? Porque o meu B está contido no A. Beleza? Que foi justamente o que a gente viu lá na matéria. Então, depois que eu consegui fazer isso aqui, essa representação, por meio disso eu representei essa informação aqui, A união B. E os elementos de X que pertencem a A ou X pertencendo a B. Então aqui, ó, eu tenho o meu 0, o meu 2, o meu 4, são os elementos que só tem no A. E os meus outros elementos, o 1, o 3, o 5 e o 6, são os outros que tinham no B. E por isso eu represento o meu A união B.